Uma pesquisa feita com 2.000 pessoas em 5 capitais brasileiras revela como a pandemia afetou a nossa saúde mental. 4 em cada 5 entrevistados apresentaram queixas como medo, angústia e insônia. Recém-formada em arquitetura, Romana tinha planejado o começo da carreira. Só não contava ficar isolada em casa por 6 meses. Sem poder ver meus amigos, meus familiares próximos, me deixou muito ansiosa. Acabei desenvolvendo uma doença psicossomática de uma alergia na pele, mas tudo passou. É um sentimento compartilhado por muita gente. Uma pesquisa inédita feita pela empresa Inteligência em Pesquisa e Consultoria, a pedido da Pfizer Brasil, afirmou que quase 80% das pessoas que participaram do estudo tiveram a saúde mental afetada por causa da pandemia. E não foi só por medo de ficar doente. A maioria se viu sem ânimo de seguir em frente quando precisou pensar na situação financeira ou no acúmulo de dívidas. Os sintomas mais comuns relatados foram tristeza, insônia, irritação, angústia ou medo, além de crises de choro. E 30% dos entrevistados disseram ter procurado ajuda médica. O João é um deles. Acostumado a provocar risadas como roteirista de comédia, ele se viu numa profunda crise de ansiedade depois de perder o emprego. O estresse era tão grande que eu perdi os movimentos nos meus pés. Tipo, do meu pé direito. Meu pé direito ele não mexia. Meu pé direito ele tinha tirado férias. Aos 24 anos, ele faz parte do grupo que mais sofreu, os jovens. Segundo a pesquisa, metade deles considerou que estava com a saúde mental ruim ou muito ruim. Esta psiquiatra lembra ainda dos idosos, para quem a maior queixa é a solidão. Qualquer pessoa, e nos idosos mais ainda, que fique isolada, que não tenha relações significativas, que não tenha contato social, que não converse com pessoas, que não tenha apoio mútuo, tem muito maior chance de ter depressão, de ter ansiedade, e a mortalidade é maior também. Pois é, a gente viu aí na reportagem que a pesquisa acendeu o alerta para 2 faixas etárias extremas. Os jovens e os idosos que sofreram bastante com as mudanças de hábitos durante a pandemia. E a gente continua falando sobre saúde mental em Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, com a nossa repórter Cris Neres, que está ao vivo aqui. Bom dia, Cris. O gatilho para esse problema sempre decorre da depressão, né? Bom dia, Jaque. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Destaque. É justamente que a gente veio conversar com quem entende mais do assunto, nossa psicóloga, a Michele Ribeiro. Michele, depressão, ansiedade podem ser um gatilho para o suicídio independente da idade, não é mesmo? Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Na verdade, são muitos os gatilhos para o suicídio, né? Para alguém cometer esse ato. A questão é que não existe uma única causa, isso é importante da gente falar, né? Existem múltiplos fatores envolvendo comorbidades, inclusive doenças. A pessoa tem uma personalidade, de repente, mais impulsiva, ou pode ser uma pessoa mais irritadiça, e isso pode acontecer impulsivamente, sim. Ela pode ter alguma psicopatologia, algum transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, que também pode corroborar num suicídio. Tem múltiplos fatores, mas são múltiplos fatores que as pessoas às vezes não sabem que possuem, não buscam tratamento e acabam simplesmente adoecendo, sentindo uma dor muito intensa dentro delas, e para acabar com essa dor, elas entendem na cabeça delas de maneira equivocada que o suicídio é a única opção para acabar com aquela dor. E na verdade não é, né? E não é nem considerada uma opção. E na cabeça delas acontece esse processo de tanta dor que elas sentem dentro delas. Então, na verdade, a gente não pode pensar que existe um único fator. A depressão pode levar ao suicídio, mas também não é regra. Então, é importante a gente pensar que são múltiplos fatores e, por isso, cuidar da saúde mental, para você se conhecer e cuidar, tratar cada uma dessas causas, que inclusive uma descoberta de uma doença, uma psicopatologia ou uma patologia clínica, como um câncer, por exemplo, um Alzheimer, pode também desencadear esse processo.
São situações delicadas e complexas ao mesmo tempo. Complexo também quando a gente fala bastante em relação às crianças, porque criança também pode ter depressão, e os idosos, né? Claro que a pandemia nessa época veio para somar de maneira negativa, né? Sim, crianças, adolescentes, idosos, adultos, qualquer pessoa está sujeita a desenvolver uma depressão, né? A partir do momento que temos pensamentos e sofrimentos, a gente está sujeito a isso, principalmente se a gente não cuida da saúde mental. Mas a depressão, falando da depressão por si só, ela dá sinais, né? Então a pessoa ela começa a ter um isolamento, ela começa a se isolar, ela começa a se sentir incompreendida muitas vezes, né? A depressão também pode ser desencadeada por alguma patologia, né? Uma patologia clínica mesmo, sem ser uma psicopatologia, por assim dizer. Então, pode sim ser desencadeada, porque ela também é fisiológica. Então, é importante a gente pensar nessas duas condições, tanto a questão fisiológica quanto a psicológica. Então, uma série de pensamentos que a pessoa tenha, uma série de crenças, né, mais negativas, que coloquem ela mesma para baixo, junto a uma série de processos de comorbidade, como eu falei antes, né, psicopatologias, patologias, uma personalidade mais impulsiva, pode desencadear a esse processo que a gente estava falando antes do suicídio. Então, a depressão, ela por si só leva a pessoa a se isolar, né? Ela acaba perdendo uma vitalidade. Então, o sinônimo de depressão é perda de vitalidade, aquela vontade de fazer as coisas, aquela motivação. Ela acaba num processo de perda do prazer que ela sentia antes pelas coisas, a perda de libido, a perda de toda essa gana de viver acaba se manifestando predominantemente na vida dessa pessoa. Então, é interessante a gente falar também de prevenção da depressão, né? Então, por exemplo, para a gente prevenir, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental de que forma? Buscando dar atenção para o que a gente sente, buscando dar atenção para o nosso corpo, para os nossos limites, falando mais nãos, né? A gente se posicionando mais. Da mesma forma que a gente precisa identificar no outro e desenvolver empatia com acolhimento, né? Falando com essa outra pessoa, buscando deixar ela falar sem criticar, sem julgar, a gente também precisa se acolher, né? Para prevenir essa doença que realmente ela é muito grave, ela é fatal, né? A gente não dá uma atenção especial quanto a gente dá para doenças físicas, que a gente pode ver, né? Um machucado a gente pode visualizar, né? A gente pode ver sangrar, mas uma dor interna é mais difícil da gente conseguir desenvolver uma empatia. E esse acolhimento é necessário, da mesma forma que a gente precisa se olhar, se escutar e conseguir nos acolher, né? Para que a gente respeite os nossos limites, que a gente consiga falar mais nãos, que a gente consiga, de repente, fazer o que a gente quer fazer, falar o que a gente pensa e sente. Tudo isso é uma forma da gente prevenir a depressão. E falando ainda dessa questão da depressão, em idosos, adultos, a gente consegue identificar mais fácil, né? A pessoa geralmente vai se isolar, vai mudar totalmente o comportamento. Mas e nas crianças, de que maneira a gente pode perceber que alguma coisa está errada? Pelo simples fato dela não querer mais brincar como brincava antes, dela ficar isolada num cantinho, de que maneira a gente pode ver isso? Sim, justamente. Eu penso que o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, né? Eu vejo muito medo, né, por trás de alguns comportamentos aí de crianças, de adolescentes, na verdade, com um processo depressivo moderado, de moderado a grave, um receio, né, de falar, de colocar para fora, de reprimir sentimentos dentro de casa. É claro que isso não é uma regra, mas eu vejo que isso acontece, né? E a minha principal recomendação, né, até falando de prevenção, né, é a gente acolher mais esses adolescentes dentro de casa, né, exercitar um pouquinho do autocontrole emocional, falando dos pais, para poder não descarregar as cobranças, né, enfim, as cobranças diversas que tem do adulto em relação às crianças dentro de casa, ponderar um pouquinho mais
esse processo para desenvolver melhor o acolhimento e a empatia. Porque o jovem, a gente também acreditar, né? Porque eu vejo também muitos pais duvidando da dor desse jovem, né? Achando que é rebeldia, de repente, ou que está querendo chamar atenção. Isso eu escuto muito. E eu quero reforçar isso, porque ninguém, né, tenta se matar, tirar a própria vida, porque quer chamar atenção. Existe uma dor ali, uma dor real, que é importante a gente acolher, né? E os pais precisam ficar do lado e se abrir, né, mais para esse filho e acolher o que ele tem para dizer sem criticar, sem cobrar, sem fazer um processo mais de rejeição em relação àquilo que ele está dizendo. Então isso é importantíssimo e fundamental. Então o acolhimento e assim observar, né? Observar esse isolamento, trabalhar mais com esse cuidado, né? De trazer o adolescente para si, não afastar. Porque quando a gente critica, a gente cobra excessivamente e não olha para aquilo que ele está alertando, o que ele está dizendo, o que ele está tentando dizer, a gente tende a afastar esse jovem. É verdade. E olha só, para complementar, embora vocês não saibam, uma pesquisa feita pelo Sistema Único de Saúde apontou que o caso de suicídios entre crianças entre 10 e jovens de 19 anos aumentou 18% no Brasil. Então, assim, todas essas dicas que a gente teve aqui com a Michelle é super importante a gente aprender a ouvir e as famílias conversarem mais, não é mesmo, Michelle? Isso faz toda a diferença, né? Com certeza, faz toda a diferença. Obrigada pela tua participação. Jaque, com você. Obrigada, Cris. Um assunto importante que a gente sempre traz aqui para debate no destaque. E é importante também fazer aquela escuta sem julgamento, escutar de fato.